E se a chave para uma transformação de vida gigantesca estivesse, na verdade, em melhorias minúsculas, daquelas que a gente faz todo dia? Bom, essa é a ideia central por trás de Hábitos Atômicos de James Clear. Bora entender como essas pequenas ações, que são tipo os átomos dos nossos hábitos, podem gerar resultados que são, assim, impressionantes. Olha, essa frase aqui é a base de tudo. Muitas vezes, quando a gente falha em alguma coisa, a culpa não é da nossa falta de vontade, sabe? A culpa é do sistema que a gente está usando. A proposta aqui é bem clara: parar de focar só no resultado final e começar a construir processos, sistemas que levem a gente até lá de um jeito quase automático. E o que é que sustenta esses sistemas? É a mágica de melhorar só 1%. Parece pouco, né? Quase insignificante. Mas é exatamente aqui que a verdadeira transformação começa a acontecer. Isso aqui é o poder dos juros compostos, só que aplicado na nossa vida, nos nossos hábitos. Uma melhora pequenininha, todo dia, vai se acumulando com o tempo. No começo, as mudanças são praticamente invisíveis, mas a consistência leva a um ponto de virada, e é aí que os resultados se tornam extraordinários. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: vamos desvendar esse sistema passando pelas 4 leis para construir hábitos melhores e, no final, a gente junta tudo num plano de ação completo. Beleza, vamos começar com a primeira lei. A ideia aqui é que nosso comportamento é muito, mas muito influenciado pelo nosso ambiente. Muitas vezes a gente age de um certo jeito não por uma escolha superconsciente, mas porque os gatilhos que estão ao nosso redor empurram a gente naquela direção. O ambiente é tipo o arquiteto invisível do nosso comportamento. E uma das técnicas mais práticas para tornar um hábito óbvio é o chamado empilhamento de hábitos. Em vez de tentar criar algo novo do zero, a gente simplesmente conecta um novo comportamento a um hábito que já existe. Por exemplo, depois de escovar os dentes de manhã, eu vou meditar por 1 minuto. Isso cria um gatilho super claro e tira aquele peso de ter que decidir quando fazer as coisas. E isso leva a gente direto para o design do ambiente. Pensa assim: quer ler mais? Deixa o livro em cima do travesseiro. Fica impossível ignorar. Quer beber mais água? Deixa uma garrafa na mesa de trabalho bem na sua frente. Quer comer de forma mais saudável? Deixa as frutas à vista na cozinha e esconde os doces. O ponto principal é esse: tornar as ações que a gente quer fazer o caminho mais fácil de todos, moldando o espaço ao nosso redor. Ok, segunda lei: tornar o hábito atraente. Para um hábito realmente pegar, ele precisa ser desejável. Nosso cérebro funciona com base na antecipação de uma recompensa. É aquela descarga de dopamina, sabe? Ela não é liberada só quando a gente sente o prazer, mas principalmente quando a gente antecipa o prazer. É isso que nos motiva a agir. E como é que se torna um hábito atraente? Uma tática genial para isso é o agrupamento de tentações. A ideia é parear uma coisa que se precisa fazer com outra que se quer muito fazer. Tipo, eu só posso assistir ao meu seriado favorito enquanto estiver na esteira da academia. Isso transforma uma atividade que podia ser um fardo em algo que a gente fica esperando ansiosamente para fazer. E olha, esse ponto aqui, ele é importantíssimo. A gente é programado para imitar. Os hábitos das pessoas ao nosso redor moldam os nossos. Então, a forma mais eficaz de construir hábitos melhores é se juntar a um grupo, uma cultura, onde esses hábitos já são o padrão. O comportamento que a gente deseja se torna muito mais atraente porque vira uma forma de pertencer. Chegamos na terceira lei, que lida com uma verdade universal. A gente sempre vai pelo caminho de menor esforço. Não tem jeito. Se um hábito exige muita energia, a chance dele ser deixado de lado num dia difícil é enorme. A chave, então, é reduzir o atrito, a dificuldade, para começar a fazer o hábito. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente para de empurrar com a barriga e simplesmente começa? A terceira lei responde isso de forma brilhante. A solução não é ter mais força de vontade, mas sim simplificar o processo. E a ferramenta para isso é simplesmente genial: a regra dos 2 minutos. A ideia é que qualquer hábito pode ser quebrado numa versão que leva menos de 2 minutos. Ler antes de dormir vira ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga vira abrir o tapete de yoga. O objetivo é fazer o início ser tão, mas tão fácil que é impossível dizer não. Primeiro, a gente padroniza o hábito de começar, só depois a gente otimiza. E para fechar o ciclo, a quarta e última lei:
tornar o hábito satisfatório. Um comportamento só vai ser repetido se ele for recompensador. Nosso cérebro é programado para repetir experiências que trazem algum tipo de prazer ou sucesso. Se um hábito não gera essa sensação, ele não dura. Simples assim. E aqui está o pulo do gato, o grande desafio. Os maus hábitos dão um prazer instantâneo, mas o custo vem lá na frente. Já os bons hábitos, geralmente, exigem um sacrifício agora para ter um benefício só no futuro. A solução? A gente precisa de alguma forma trazer a recompensa para o presente. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, primeiro, adicionando uma pequena recompensa imediata. Por exemplo, depois de uma sessão de estudo, se permitir um café especial. Segundo, usando um rastreador de hábitos, tipo um calendário. Aquela sensação boa de marcar um X a cada dia cumprido é muito satisfatória e cria um incentivo para não quebrar a corrente. E a regra de ouro: se falhar um dia, tá tudo bem. O importante é voltar com tudo no dia seguinte. Nunca falhe 2 vezes seguidas. Beleza, agora que a gente já viu as 4 leis, vamos amarrar tudo isso num sistema que funciona, um plano de ação que conecta todas essas peças. Para entender como tudo se conecta, é só olhar para o loop do hábito. Esse ciclo de 4 etapas é a estrutura por trás de tudo que a gente faz. O gatilho dá o start, o desejo é a motivação, a resposta é o hábito em si e a recompensa fecha o ciclo e ensina ao cérebro que vale a pena repetir. As 4 leis que a gente viu são basicamente um jeito de otimizar cada parte desse loop. E o mais legal desse sistema é que ele é como uma moeda de 2 lados. Para quebrar um hábito ruim, é só inverter tudo. Quer parar de comer doces? Torne-os invisíveis, escondendo. Torne-os desinteressantes, pensando nos malefícios. Torne-os difíceis de pegar, não comprando. E torne-os insatisfatórios, talvez contando para alguém e criando uma responsabilidade social. Mas a ideia mais poderosa de todas, na verdade, vai muito além de só mudar o que a gente faz. Cada pequeno hábito que a gente pratica não gera só um resultado, ele também reforça a nossa identidade. Cada ação é como se fosse um voto que a gente dá para o tipo de pessoa que a gente quer ser. Sabe, a mudança que realmente dura não é focada em resultados do tipo quero perder 10 quilos, mas sim em identidade, tipo quero ser uma pessoa saudável. Quando o foco muda de o que se quer alcançar para quem se quer ser, os hábitos se tornam uma expressão natural dessa identidade e não uma luta constante. O comportamento só reflete o tipo de pessoa que se acredita ser. E para fechar, fica essa reflexão. Não se trata de uma revolução da noite para o dia. Se trata de escolher um pequeno hábito atômico, um voto diário, e provar para si, com pequenas vitórias, a identidade que se deseja construir. Qual seria esse primeiro voto? Sabe aquela sensação de tentar mudar um hábito e falhar de novo? Pois é, isso não é um problema só de alguns. Nesta análise de hábitos atômicos, vamos mergulhar nas ideias de James Clear para entender por que mudar é tão difícil e, mais importante, descobrir um caminho que realmente funciona. Bom, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo a raiz da frustração ao tentar mudar. Depois, vamos ver o poder dos pequenos passos, o segredo de mudar quem a gente é por dentro e, para fechar, um guia prático para colocar tudo isso para funcionar na vida real. Então, vamos começar pelo começo, né? Por que uma luta tão grande conseguir mudar? A resposta, olha só, está na biologia do nosso cérebro. Todo mundo já passou por isso, não é? Chega o início do ano, a gente define aquela meta super ambiciosa, a motivação tá lá no alto, mas algumas semanas depois, lá estamos nós, de volta aos velhos padrões de sempre. E o mais interessante é que a neurociência explica isso. Não é falta de força de vontade, não. É o nosso cérebro sendo eficiente. Ele gasta uma energia danada, então, para economizar, ele transforma tudo que a gente faz com frequência em um hábito automático. E aí que entra o que o James Clear chama de platô do potencial latente. Sabe aquele período super frustrante em que a gente se esforça, mas parece que nada acontece? É exatamente isso. E é nesse platô que a maioria desiste, muitas vezes um pouquinho antes da coisa toda engrenar. Ok. Se tentar fazer mudanças gigantescas de uma vez só não funciona, qual é a alternativa? Bom, Hábitos Atômicos vira o jogo completamente e propõe focar no minúsculo. A ideia central do livro é de uma simplicidade genial. Em vez de tentar revolucionar a vida do dia para a noite, o objetivo é ser apenas 1% melhor a cada dia. Só isso. 1% parece quase nada, né? Mas é aqui que a mágica dos juros compostos acontece. Melhorando esse pouquinho todos os dias, ao final de um ano, o resultado é quase 38 vezes melhor. É uma transformação absurda.
E aqui tem uma sacada fundamental. Clear diz que o problema não são as metas. Afinal, todo mundo, quem vence e quem perde, muitas vezes tem a mesma meta. A diferença está no sistema, no processo diário. Isso lembra muito a filosofia do essencialismo, sabe? Menos foco em múltiplos objetivos e mais na construção de um sistema consistente que gera resultado. Mas, olha, ter um sistema e pequenos hábitos é só uma parte do quebra-cabeça. Agora a gente vai para o conceito que, para mim, é o mais poderoso do livro todo, a mudança de identidade. A gente geralmente tenta mudar de fora para dentro. O foco é no resultado. Quero perder peso. Mas o Clear argumenta que esse é o caminho errado. A mudança que dura mesmo, que fica, começa de dentro para fora. Começa na identidade, naquilo que a gente acredita que é. Pensa bem, o objetivo final não é só correr uma maratona, é se tornar uma pessoa que corre. Não é só escrever um livro, mas sim se tornar um escritor. A mudança é de identidade. Tá, mas como é que se mudam a identidade? Através de pequenos votos. Cada pequena atitude funciona como um voto no tipo de pessoa em que queremos nos transformar. Ir para a academia, mesmo que só por 5 minutos, é um voto para ser uma pessoa saudável. Escrever um único parágrafo é um voto para ser escritor. Beleza, a teoria é incrível, a gente já entendeu, mas e na prática? Como se faz isso? Agora vamos para a parte do manual de instruções, um passo a passo para construir e desconstruir qualquer hábito. Para começar, a gente precisa entender o motor de um hábito. É um ciclo neurológico que o Clear simplifica em 4 etapas bem claras. Quem já leu O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, vai reconhecer essa estrutura na hora. A grande sacada do Clear foi detalhar mais o processo, adicionando o desejo. Ele percebeu que não é só o gatilho, a deixa, que nos move, é a antecipação da recompensa. É o desejo pela cafeína, e não só ver a cafeteira, que faz a gente levantar da cadeira. E a partir desse ciclo, ele cria 4 leis muito simples. São regras práticas para criar bons hábitos e, se a gente inverter a lógica, para quebrar os hábitos ruins. E aqui está o manual de operações na prática. Para cada lei, existem estratégias. Por exemplo, na lei Torne-o Fácil, tem a regra dos 2 minutos. A ideia é que qualquer hábito novo tem que levar menos de 2 minutos para começar. Quer ler mais? Comece lendo uma página por dia. Simples assim. E para se livrar de um hábito ruim, é só fazer o contrário, inverter as leis. Por exemplo, torne-o difícil. A gente adiciona barreiras. Quer comer menos besteira? Simplesmente não compre. O fato de ter que sair de casa para comprar já cria um obstáculo que muitas vezes é suficiente. No fim das contas, o grande trunfo de Hábitos Atômicos é este. Ele entrega um sistema claro, prático, que vai muito além da teoria. São ferramentas que qualquer pessoa pode começar a usar agora mesmo. E tudo se resume a essa pergunta final. A grande mudança não começa com uma revolução, mas com um único e pequeno voto. Qual é o primeiro voto de hoje para a pessoa que se quer ser amanhã?